Diário Jurídico, aqui no Instagram, nosso Instagram oficial, a JAC, Associação Jurídica Advogado Completo. Todos os dias eu vou dar uma dica aqui, tá, pessoal? Para você que está estudando para concurso, para uma prova, a intenção do canal é colaborar. Inclusive, a gente já tem um grupo no WhatsApp e também no YouTube, tá? Lá, Advogado Completo, eu estou no projeto de comentar artigo por artigo do Código Penal. E no WhatsApp a gente tem um grupo que já ultrapassa 500 pessoas de compartilhamento de materiais gratuitamente, materiais jurídicos, tá, pessoal? Resumos, mapas e etc. Bom, pessoal, vamos à dica de hoje. Antes eu quero mandar um abraço para a Unifoco, a grande faculdade que tem curso de graduação, pós-graduação em penal, pós-graduação em civil, em constitucional, direito constitucional. E nosso canal recomenda por ser uma instituição altamente séria e comprometida com o desenvolvimento profissional dos seus alunos. Vamos à nossa dica do diário de hoje, é uma questão pegadinha, tá, pessoal? Vamos lá. Assinale a alternativa correta acerca dos conflitos aparentes de normas penais. É um tema legal para a gente estudar. Alternativa A. No conflito aparente, duas ou mais leis penais disputam a aplicação a um mesmo fato típico. Contanto, somente uma delas pode ser aplicada, pois as outras já não estão mais em vigor. Errado. Errado. Olha esse final aqui, pois uma delas já não está mais em vigor. Está errado isso, pessoal. Por que está errado? No conflito aparente de normas, se dá nos casos em que duas ou mais normas incriminadoras são igualmente vigentes e são aparentemente aplicadas à mesma conduta. Não é que uma não está em vigor, aí aplica a outra. Não, as duas estão em vigor. As duas são igualmente vigentes. Então a alternativa A está incorreta, errada. Alternativa B. Especialidade, subsidiariedade, consução e alteridade são princípios apontados pela doutrina como solucionadores do conflito aparente de normas. Parece uma questão correta, né? Você lê aqui, se você não lê com atenção, você cai do cavalo. Por quê, pessoal? Está errada essa questão, erradíssima. Olha o que a banca fez. Especialidade, subsidiariedade, consução e alteridade. Alteridade não é um princípio, pessoal. O certo seria alternatividade. Então a banca trocou uma palavrinha. E essa é uma questão fácil de errar, tá? Porque parece uma questão correta. Por que está errado? Eu vou explicar. Você olhando rapidamente pode pensar que é uma questão correta, porém a banca trocou a palavra. O certo seria princípio da alternatividade, colocou alteridade, que é uma palavra parecida, mas não é a palavra alteridade. Eu vou até explicar o conceito de alteridade. A alteridade defende que para uma conduta ser considerada criminosa, precisa atingir um bem jurídico tutelado por outrem. Isso é alteridade. O princípio da alternatividade tem validade e aplicação nos crimes de conteúdos múltiplos. São aqueles tipos penais que contêm vários verbos nucleares. Vamos dar um exemplo do artigo 33. Se não me salvo um juízo maior, são 16 verbos. Salvo um juízo maior, não lembro assim de cabeça, mas eu acho que são 16 verbos. Então, essa questão B, pessoal, está errada. O certo seria princípio da alternatividade. Vamos para a questão C. Alternativa C. Conforme o princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral, devendo essa análise ocorrer no plano abstrato. A questão está correta. Eu vou falar o porquê. Tem uma expressão em latim que se chama lex specialis derogati generalis. O que significa? Lei especial. Ao pé da letra significa lei especial derrota a lei geral. Mas a interpretação que se dá sobre essa expressão em latim, lex specialis derogati generali, significa lei especial prevalece sobre a lei geral. Tá, pessoal? Uma vez configurada a especialidade, a sua utilização é
Peremptória. O que significa essa palavrinha? Eu olhei no dicionário jurídico da Maria Helena Diniz. Determinante. A lei especial é determinante sobre a geral. Por isso que peremptória significa determinante. De fato, se você fosse aplicar sempre a lei genérica, não haveria sentido para a lei especial. Não haveria sentido na atuação do legislador ao contemplar mais especificamente um preceito penal perante outro qualquer. Sua aferição se estabelece em abstrato, ou seja, para saber qual é a lei geral e qual é a especial. Vamos a um exemplo para a gente entender bem essa questão que está correta, que é a C. Imagina que A mata B, que é presidente do Senado Federal. A matou B, que é presidente do Senado Federal, e matou por motivos políticos. Ele vai responder pelo artigo 121 do Código Penal? Não. Ele vai responder pelo artigo 29 de Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque prevalece a norma especial sobre a geral. Então a questão C está correta, que fala, conforme o princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral, devendo essa análise ocorrer no plano abstrato. Está correta, essa é a questão correta. Eu vou ler a D e a E, pessoal, para gabaritar toda essa questão. A alternativa D fala o seguinte: o conflito aparente, que pode ser enquadrado no âmbito da interpretação da lei penal, possui 3 requisitos. Quais são eles? Pluralidade de fatos, pluralidade de leis penais e vigência simultânea de todas elas. Está errado. Por que está errado, pessoal? Ele colocou aqui pluralidade de fatos, não é unidade. O certo é unidade de fatos, apenas um único crime. O legislador vai ver qual lei que ele vai colocar. Na verdade, quando fala conflito aparente de normas, por que fala aparente? Porque não existe conflito. Existe só um bom senso para saber qual norma vai prevalecer. Então aqui, errado. Por quê? Porque o certo é a unidade de fatos, apenas um único crime. Pluralidade de leis penais. O que é pluralidade de leis penais? 2 normas descrevendo o mesmo fato. Vigência simultânea das leis penais. O que é isso, pessoal? Quando as leis mostram-se aplicáveis ao mesmo fato, dizemos vigência simultânea de leis penais. Então está errada essa questão, porque ele colocou pluralidade de fatos e é unidade de fatos. Alternativa E. O crime progressivo e a progressão criminosa podem ser apontados como hipótese de aplicação do princípio da subsidiariedade. Errado. Ele trocou o princípio aqui. O certo aqui é o princípio da construção, da absorção. Eu vou explicar por quê. Primeiro vamos entender o que é crime progressivo, pessoal. O crime progressivo, o agente desde o início tem a intenção de praticar um crime mais grave. Mas para concretizá-lo, passa pelos crimes menos graves, os delitos menos graves. Eu vou dar um exemplo aqui. Ele tem a intenção de matar uma pessoa. Porém, ele começa com um crime anão, depois passa por um crime de lesão corporal, depois mata a pessoa. Entendeu? Lex primária e derrocatio subsidiária. Apresenta-se quando do cometimento de uma conduta inicia faz surgir uma incriminadora que pela gravidade da atuação do agente passa a configurar outro crime. Essa questão D está errada, tá? Eu vou explicar por quê. Por que está errada a questão D, pessoal? Porque o certo aqui, a questão E, desculpa, né? A gente está já analisando a questão E. O erro é quanto ao princípio. O correto seria o princípio da construção. O crime fim absorve o crime do meio. Também chamado princípio da absorção. A norma definidora de um crime constitui meio necessário para a preparação ou execução de um outro delito. Crime progressivo, tá? Então, o princípio da construção, ou também chamado princípio da absorção. E não o princípio que foi colocado na questão da subsidiariedade. Está errado. Eles trocaram o princípio para fazer uma pegadinha. Vou dar um exemplo de princípio da construção para vocês terem para fixar na mente de vocês aí. A mata B.
Mas para realizar a ação, tem que violar o domicílio da vítima. Ele vai responder por homicídio. Então, isso é um crime progressivo. Ele não vai responder por invasão de domicílio, né? Ele vai responder por homicídio. É isso, pessoal. Gabaritei a questão inteira até o diário jurídico.